Bom, agora a gente vai iniciar a segunda parte dessa série da teoria da relatividade de Einstein, que é baseada nesse livro. E na primeira parte a gente falou sobre a teoria da relatividade especial, que era um caso mais restrito. Agora a gente vai falar da teoria da relatividade geral. E assim, para mim é a parte mais legal. Então esse vídeo vai ser bem legal também. Então vamos lá. Como ele começa então essa segunda parte, né? Ele começa assim: o princípio da relatividade especial e o geral. O que discutimos até aqui? Que o princípio da relatividade ele vale para todos os movimentos uniformes. E também a gente viu que dizer que o trem está em movimento retilíneo em relação ao trilho é a mesma coisa que dizer que o trilho está em movimento retilíneo em relação ao trem. Ambas essas afirmações elas têm uma certa equivalência, porque se eu estudar as leis físicas sob o ponto de vista de um em relação ao outro, é a mesma coisa que estudar, sabe, de forma contrária. Os dois pontos de vista são equivalentes. Só que atenção, isso não é o princípio da relatividade. Não confunda essa equivalência com o princípio da relatividade. O princípio da relatividade ele vai mais além. Ele diz que qualquer referencial K que está em movimento retilíneo uniforme, para todos esses referenciais valem as leis da natureza. Então ele vai além, ele não diz só isso. E o que a gente também viu, que nenhum dos referenciais K e K' é privilegiado em relação ao outro, sim, não necessariamente. Então assim, isso não era uma verdade quando a gente viu, e só a experiência decidirá se isso é verdadeiro ou não, segundo Einstein. O princípio da relatividade ele é restrito, pois só vale para movimentos translacionais e sem rotação, né? Porque translacional significa isso, né? Que não há rotação. E uniformes, né? A gente já disse. Então, o princípio da relatividade geral, ele busca essa generalização. Por que só vale para alguns referenciais o princípio da relatividade e não para outros? Entendeu? O princípio da relatividade geral ele busca generalizar isso. E isso não é uma tarefa simples. Mas a gente vai ver aqui que Einstein conseguiu fazer isso. Bom, vamos falar aqui então do campo gravitacional, né? Antes de falar mais do princípio da relatividade geral. A física clássica ela diz que a Terra atrai as coisas, né? Assim que a gente sempre entendeu a gravidade. A física moderna diz que não existe ações de longa distância. Os avanços no eletromagnetismo nos fez acreditar nisso. Faraday, que foi um grande físico na área do eletromagnetismo, postulou, por exemplo, que um ímã cria em sua vizinhança algo especial que tem realidade física, chamado de campo magnético. E é dentro desse campo magnético que se dão as interações, né, entre os ímãs, forças de atração e repulsão. O campo gravitacional, Einstein diz, ele é entendido de forma análoga ao campo magnético. Porém, tem uma característica peculiar, que diz que corpos submetidos a um campo gravitacional sofrem uma aceleração que não depende do material nem das circunstâncias físicas do corpo. Por exemplo, um pedaço de madeira, ele interage com a Terra do mesmo jeito que um bloco de cimento. Apesar de serem de materiais completamente diferentes, eles sofrem a mesma influência, né, do campo gravitacional. Agora a gente vai falar sobre as leis de Newton, né? A lei de Newton para corpos acelerados, que é também no ensino médio a segunda lei de Newton, diz que força é igual a massa inercial vezes aceleração. Massa inercial é o coeficiente, né, que relaciona
força e aceleração. Quanto maior a massa, mais difícil mover um corpo, né? Mais força você tem que aplicar para ele ter mais aceleração. E isso era entendido analogamente para força-peso, né? Uma força gravitacional, que diz que a força-peso é igual a massa gravitacional vezes a aceleração daquele campo gravitacional. E matematicamente, a massa inercial ela era igual à massa gravitacional. Só que isso não havia sido interpretado fisicamente, né? Por que a massa inercial é igual à massa gravitacional? A teoria clássica de Newton ela não explica isso, só matematicamente. Só que daí Einstein ele sacou por que elas podem ser iguais fisicamente, e é o que a gente vai ver agora. A igualdade da massa inercial e gravitacional, ou também conhecido como o princípio da equivalência da teoria da relatividade geral. E assim, é muito legal essa parte. Porque, a gente tem que supor aqui uma situação em que tem uma pessoa numa região do espaço muito, muito longe, assim, no vácuo, que não tem gravidade, não tem nada. Só ele dentro de uma caixa, um elevador. Então vamos imaginar assim, que uma força que não importa qual força seja, de qual natureza seja, puxa a caixa para cima com aceleração A. Esse cara dentro da caixa do elevador, como ele está sendo o elevador está sendo acelerado para cima, ele vai sentir o chão do elevador pressionar os pés dele. E também assim, ele tem que estar preso ao elevador, porque como não há gravidade, né, ele estaria flutuando, né, mas vamos considerar que ele está preso aqui, né, no chão do elevador. E a caixa, como está acelerada para cima, ele sente ela pressionando os pés. Então ele fala, ele lá dentro ele percebe isso, mas ele não sabe se é uma força para cima ou o que está acontecendo. Agora, vamos supor uma situação em que ele está dentro do elevador na Terra ou num planeta que tem um campo gravitacional. Ele sente a mesma sensação que ele sente quando a caixa é acelerada para cima. Ele tem a mesma sensação dos pés dele sendo pressionado pelo chão da caixa. Então, ele não consegue distinguir uma situação da outra, porque elas são iguais. É bem abstrato, mas é incrível isso. E se você quiser, aqui no canal eu fiz um vídeo que eu falo só desse princípio da equivalência das massas. Vou deixar o link na descrição. Se você quiser assistir para ver se você entende melhor, tal, é bem legal. Então, ele aqui descobriu que a massa inercial, é igual como se ele estivesse num campo gravitacional, então são iguais. Então, assim, foi um insight, assim, absurdo. Vamos continuar. Bom, aí ele fala, até que ponto são insatisfatórios os fundamentos da mecânica clássica e da teoria da relatividade especial? Porque ele diz, há uma distinção entre referenciais K, em relação aos quais valem as leis da natureza, e referenciais K' em relação aos quais elas não valem. Os referenciais K são os que estão submetidos a um tipo de movimento especial, né, que é o de translação, e é uniforme, tem velocidade constante. Já os referenciais K' estariam em rotação ou sob aceleração. Então, assim, esse princípio da relatividade ele é meio restrito, ele só vale para um tipo de referencial. Então ele faz a pergunta, por que as leis da natureza são válidas para apenas um tipo de referencial? Tem referenciais mais privilegiados que outros? Então aí ele fala que só o princípio da relatividade geral poderia sobrepor esse obstáculo.
E ele faz uma analogia, que é uma analogia das panelas, né? Eu coloquei aqui, que é assim, para explicar esse impasse, né? Vamos supor que ele chega lá na cozinha e vê duas panelas com água até a metade, né? Isso aqui são duas panelas com água. Uma tá fervendo e a água tá evaporando e a outra não. E a outra não, só deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo. Uma delas está emitindo vapor sem parar e a outra não. Só que vamos supor que ele não está vendo. Ele não está vendo aqui o fogo. Ele não está vendo. Sabe? Ué, aí eles perguntam, por que uma está se comportando diferente da outra se elas estão submetidas às mesmas circunstâncias? Sabe, ele fica espantado, ué. Não tem nada de diferente acontecendo e uma emite vapor e a outra não, entendeu? Então assim, isso é análogo com a mecânica clássica, porque como existe um princípio que vale para alguns tipos de referenciais e não para outros, entende? Tem que ter uma explicação para esse comportamento distinto. Então, o princípio da relatividade geral ele é análogo à chama do fogão, que é o que explica o comportamento distinto aqui dessa panela. Que seria como se fossem os referenciais K', né, que estão em rotação ou em aceleração. Porque eles se comportam de maneira diferente dos outros referenciais, mas a física clássica ainda não tinha achado nenhum motivo para isso. Então, o princípio da relatividade geral ele vai tentar explicar por esse comportamento diferente, entendeu? Então, vamos continuar. Bom, algumas consequências do princípio da relatividade geral. Um corpo em movimento retilíneo uniforme em referencial K geralmente está, em relação ao referencial K' acelerado, em movimento acelerado e geralmente curvilíneo, certo? Então isso deve valer também para um raio de luz que viaja em trajetória retilínea. Então, um referencial acelerado é igual a um referencial sob gravitação, que é o que diz o princípio da equivalência das massas. Então, a gente conclui que a gravidade curva a luz. Porque se um referencial acelerado é igual a um referencial sob gravitação, e um referencial em gravitação, geralmente, em relação a um referencial K de movimento retilíneo uniforme, apresenta movimento curvilíneo, um raio de luz que viaja de forma retilínea num referencial K, que é de translação e uniforme, ele vai ter uma trajetória curvilínea num referencial acelerado. Então, a gravidade curva a luz. Isso é muito importante e isso pode ser observado experimentalmente, Isso pode ser observado experimentalmente. Então, é muito importante para o prosseguimento da teoria. Bom, isso implica que a lei da constância da velocidade da luz no vácuo não tem validade na teoria da relatividade geral, porque se a luz se curva, ela deixa de ter velocidade constante, a velocidade varia. Que é o que está escrito ali, se a luz se curva, há variação da velocidade. Estaria então, aí ele pergunta, a teoria da relatividade restrita inválida porque ela considera que a luz é constante, tem velocidade constante. Então ele fala que não, apenas significa que ela tem validade restrita. Aí ele fala que um paralelo pode ser traçado com a eletrostática, pois a teoria da eletrodinâmica não invalida a eletrostática. A eletrostática está contida na eletrodinâmica como caso limite, porque a eletrostática ela surgiu primeiro, depois veio a eletrodinâmica, que
abrangiu a eletrostática, sabe? Ela é mais robusta e vai mais além. Só que ela não invalida a teoria da eletrostática, entende? Ela só é um caso mais abrangente. E a eletrostática, então, é um caso limite. Aí eu até separei uma frase dele, que ele diz que esse é o destino mais belo de uma teoria física, o de abrir caminho para outra teoria mais abrangente, sobrevivendo assim como caso particular desta. Então é isso que acontece. Bom, agora vai falar sobre o comportamento dos relógios e réguas num referencial em rotação. Vamos supor que a gente tem um referencial K, referencial galileano, que eu vou repetir. A essa altura, né, a gente já falou muito, é um referencial que está em movimento uniforme e retilíneo, tá? De translação. E vou ter um referencial K', que é como um disco plano, circular, né, óbvio, que tem velocidade v constante de rotação. E aí ele põe um relógio no centro do disco e tem um observador aqui no centro e um outro observador aqui na periferia do disco e com um relógio também. Daí ele fala, o observador em repouso no centro do disco, para ele, qualquer força agindo sobre ele ou sobre qualquer corpo no referencial disco é a ação de um campo gravitacional. Ele pode deduzir isso por conta da relatividade geral. Porque é assim, o cara aqui na periferia do disco ele vai estar submetido a uma força centrífuga, porque o disco gira e pela física ele teria que estar submetido a uma força centrífuga. Então esse cara que está aqui no centro, não tem força nenhuma agindo sobre ele, graças ao princípio da relatividade geral, ele pode assumir que esse cara, ele pode falar, então esse cara está sobre um campo gravitacional, porque tem uma força agindo sobre ele, e assim, a ação da gravidade é igual a um referencial acelerado. Então, aqui, como aqui é como se tivesse ação gravitacional, o relógio vai passar mais devagar o tempo. Porque quando tem mais gravidade, o tempo passa mais devagar. Por causa da aceleração. É o que está dito aqui. Onde a ação da gravidade é maior, o tempo passa mais devagar. Então esse tempo aqui na periferia vai passar mais devagar. Já o tempo aqui no centro do disco, ele está em repouso. Então ele passa rápido. Então, esse é o comportamento dos relógios, é distinto. Já as réguas também vai sofrer uma distinção no comportamento. E daí ele conclui que não é possível obter uma definição satisfatória de tempo usando relógios em repouso com relação ao referencial. Então tem esse problema. E aí ele fala que a definição de coordenadas espaciais encontra aqui pela primeira vez dificuldades intransponíveis. Por quê? Agora a gente vai analisar as réguas. Porque vamos supor que o observador na periferia tem uma régua aqui tangente ao disco, né, unitária. E aqui no centro o cara também tem uma régua no sentido radial. Como a régua aqui na tangencial está em movimento, na direção da régua, como a gente já viu, o comportamento das réguas em movimento é que elas tendem a ter o comprimento diminuído. Então, o comprimento dela vai ser menor que 1, porque ela está em movimento. Já a régua que está aqui no sentido radial, não tem movimento na direção dela, ela não sofre essa contração. Então, ela tem medida de 1, porque ela é unitária.
Então, se a gente calcular o comprimento do disco, o comprimento da circunferência é dado pelo diâmetro, né, 2 vezes o raio, vezes π, que é a constante. Então, como a régua aqui é contraída, esse diâmetro que ele vai calcular é diferente do diâmetro que o cara no centro vai calcular. Então, quando você divide o comprimento do cara na periferia para o cara que está no centro, a divisão não vai ser π, vai ser uma outra constante, só que tem que ser π. Então, com isso, já está provado que os teoremas da geometria euclidiana não podem valer com exatidão no disco giratório e, portanto, nem em campos gravitacionais gerais, porque o referencial acelerado, ou melhor, aquele é um disco com velocidade uniforme, né? Em rotação é igual a um referencial gravitacional. Então a geometria euclidiana deixou de valer. Então a definição de coordenadas espaciais tem aqui uma falha, né? Bom, então a gente precisa achar uma solução para isso, né? Então ele fala aqui sobre os contínuos euclidianos e não euclidianos, né? Vamos ver o que se trata isso, né? Ele diz que, vamos supor que tem uma superfície retangular e a gente vai preenchendo com palitos, formando quadrados assim, né, na superfície, como está no desenho aqui. A gente vai completando até preencher a superfície, a gente consegue fazer isso, obedecendo a geometria euclidiana. E escolhendo um dos cantos da superfície de ponto de partida, qualquer ponto da superfície pode ser localizado sabendo apenas o número de palitos que tem que subir e que tem que andar para o lado. É como se fosse um sistema de coordenadas cartesianas. Sabendo o tanto de palito que eu tenho que subir e o tanto de palito que eu tenho que andar para o lado, eu consigo me localizar em qualquer lugar dessa superfície. Então isso é um contínuo euclidiano. Já o contínuo não euclidiano é quando ele perde essa validade da geometria euclidiana. Vamos supor que eu aqueça o centro da superfície e os palitos, então, como eles estão aquecidos em relação às periferias, eles vão dilatar. E aí ele perde essa característica de contínuo euclidiano porque os palitos vão se desmantelar aqui, ó, vão se curvar, então ele perde essa propriedade de ser euclidiano. E matemáticos como Gauss e Riemann já tinham resolvido essas questões formais, e isso vai conduzir ao postulado da relatividade geral. Então essas contribuições do Gauss e do Riemann foram muito importantes para a teoria da relatividade geral. Bom, as coordenadas gaussianas. A gente tem aqui um sistema arbitrário de curvas, assim, aleatório, curvas quaisquer. E Gauss, ele definiu um sistema de coordenadas para essas curvas, que são um contínuo não euclidiano. E assim, ó, a gente tem aqui a curva V1, V igual a 2 e V igual a 3, e as curvas U igual a 1, U igual a 2, U igual a 3. Para localizar um ponto P nessas curvas, a gente fala, ó, ele está localizado na curva V1 e na curva U igual a 3, ó, está escrito aqui, U igual a 3, V igual a 1. Então essas são as coordenadas gaussianas desse ponto P. Só que aqui é um exemplo de 2 dimensões, mas esse método de Gauss ele sabe lidar com 3, 4 ou até mais dimensões. Então assim, resumidamente, Gauss inventou um método matemático para lidar com qualquer contínuo em que estejam definidas relações de medidas. A cada ponto do contínuo, associamos tantos números quanto sejam as dimensões do contínuo.
Pontos adjacentes diferem infinitesimalmente entre si. O sistema de coordenadas gaussianas é uma generalização lógica do sistema de coordenadas cartesianas. Quando ele diz aqui que os pontos adjacentes diferem infinitesimalmente entre si, é como se tivessem infinitas curvas entre duas curvas. Infinitas. De uma dimensão infinitesimalmente pequena. E assim, essa parte ela é muito abstrata, muito técnica. O importante é saber que o sistema de coordenadas de Gauss ele é uma generalização lógica do sistema de coordenadas cartesianas. O de coordenadas cartesianas ele vale só para contínuos euclidianos, o de Gauss não, vale para outros contínuos. Então, ele fala também que o espaço-tempo da teoria da relatividade especial é um contínuo euclidiano. Lá não tínhamos problemas com os cálculos de coordenadas. E aí ele faz umas considerações matemáticas de Minkowski sobre as transformações de Lorentz. Também muito técnico, não vou me aprofundar. E diz que o espaço-tempo da teoria da relatividade geral não é um contínuo euclidiano, por conta de tudo isso que a gente viu. E de acordo com o princípio da relatividade geral, não é mais possível considerar o espaço-tempo um contínuo euclidiano. Usa-se o método de Gauss de coordenadas para suprir esse obstáculo. Bom, agora ele vai falar da solução do problema gravitacional em virtude do princípio da relatividade geral. Só deixa eu ver aqui se termina assim mesmo. Ele faz umas considerações também matemáticas e mais abstratas que eu mesmo não entendi muito bem e também não tenho condição de falar. Então, só que ele termina com esse último capítulo, essa segunda parte do livro. E daí vai ter a terceira e última parte, em que ele faz reflexões sobre o universo como um todo. Então, eu vou terminar essa segunda parte por aqui. E assim, espero que você tenha compreendido. É mais difícil, mas eu também acho que é mais legal. E assim, foi bem legal ver essas coisas. E o que você tem que saber é que o princípio da equivalência das massas ele foi muito importante, né, para essa generalização. E daí, com isso ele foi avançando, né, nessas questões das coordenadas e foi chegando a essas conclusões de que o espaço-tempo da teoria da relatividade geral ele não é um contínuo euclidiano, ele se curva, entendeu? A massa ele gera distorções no espaço. Então, foi nessas conclusões que ele chegou, né? Descobrindo tudo isso. Então, assim, no próximo vídeo eu vou falar mais sobre isso. E muito obrigado se você assistiu até aqui e até a próxima.